Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma aula sobre o tema Tributo aos Reinos da Natureza, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma explicação sobre a importância de termos uma planta chamada antúrio na nossa casa. Muitas pessoas conhecem já essa planta, costumam ter essa planta em casa, dentro de casa ou no jardim, e eu vou explicar para vocês os significados ocultos que essa planta tem e o motivo pelo qual todos nós deveríamos ter uma planta dessa dentro da nossa casa. O antúrio, ele é uma planta originária da América do Sul e da América Central. É uma planta muito fácil de ser cultivada e ele produz flores de várias cores. Nós temos o mais comum, que é o vermelho, nós temos o antúrio branco e temos o antúrio rosa. Todas elas, de todas essas cores, elas produzem o mesmo efeito, elas têm o mesmo padrão energético e trazem os mesmos benefícios. Aí é uma questão de escolha, uma questão de gosto. Tem gente que prefere o branco, tem gente que prefere o rosa, tem gente que prefere já o mais tradicional, que é o vermelho, não importa. O que nós precisamos saber é do seu significado oculto e da importância de nós termos uma planta dessa em casa. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o antúrio, ele é uma planta na qual é produzido um floral. Esse floral, ele pertence ao sistema de essências florais brasileiras. Então não é do sistema de Bach, nem do sistema de Saint-Germain, é um sistema de florais brasileiros que foi sintonizado pelo Joel Aleixo há muitos anos atrás. Então ele criou um sistema de florais denominado Essências Florais Brasileiras e o antúrio pertence a esse sistema. O antúrio, ele é uma planta que quando nós temos ela na nossa casa, ela nos ajuda a trabalhar de forma muito profunda a lição do desapego. Então, quando nós temos alguma situação em que nós estamos apegados ou a pessoas, ou a situações, ou a objetos, ou a algum acontecimento do passado, qualquer coisa que nós estejamos nos sentindo apegados, o antúrio, ele vem trabalhar a nível muito profundo o desapego. Então, é importante que nós tenhamos essa planta dentro da nossa casa, porque nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, a gente tem situações, aparecem situações na nossa vida em que nos desafiam a trabalhar essa energia do desapego. Porque o apego, ele é uma energia que nos aprisiona, é uma energia muito voltada para o ego-personalidade. E o ego-personalidade, ele se prende muito na questão do apego. Apego de tudo, apego de todos. Então, é uma forma de controle. Então, o antúrio, ele vem trabalhar, através da energia que ele irradia, ele vem trabalhar essa lição do desapego. Então, ele é indicado para aquelas pessoas que desejam expressar a energia do altruísmo. Então, como nós estamos passando por várias experiências bastante significativas, a questão do desapego ela é muito importante, porque ela ajuda a gente a não ficar preso numa energia onde nós nos sentimos apegados e com isso a gente, por questão do apego, a gente deixa às vezes de dar passos importantes na nossa vida, passos importantes na nossa evolução espiritual por conta do apego. Então, para
todas as pessoas que desejam de alguma forma se libertarem dessa energia do apego, é interessante ter uma planta de antúrio na sua casa. A planta de antúrio, ela é muito fácil de ser cuidada, é uma planta bastante simples, ela não requer cuidados muito difíceis, então qualquer pessoa pode ter uma muda de antúrio em casa. O antúrio, ele gosta de regas a cada 2 dias, né? Então é uma planta que gosta de mais umidade. É uma planta que também gosta de adubo orgânico, né? Compostos orgânicos. Então, a cada 6 meses você pode adubar o seu vaso de antúrio para que ele possa estar com todos os nutrientes em dia e produzir bastante flores. O antúrio, ele se dá bem tanto dentro de casa quanto no jardim. Então, se você mora em apartamento, você pode ter vasos de antúrio dentro da sua casa tranquilamente. Ele vai se desenvolver muito bem, ele gosta de claridade, então se você puder colocá-lo próximo da janela ou na varanda, né, ou na sacada do seu apartamento, pode até ser do lado de dentro da sacada, mas onde ele pega a claridade, ele vai se adaptar muito bem. E para quem mora em casa e quer ter ele no jardim, ele também se adapta muito bem. Gosta de algumas horas de sol e um pouco de sombra também. Então, de um modo geral, é uma planta fácil de cuidar e uma planta que não dá trabalho. E também nos proporciona muita coisa boa, muita energia positiva. O antúrio, ele tem uma aura que ela está sempre se expandindo, é como se ela estivesse pulsando. Então, se a gente tiver um vaso de antúrio, por exemplo, perto da nossa mesa de trabalho, né? Para quem está em home office fica mais fácil, né? Um vaso de antúrio perto do seu computador ou da sua mesa. A pulsação da aura do antúrio, ela vai atuar beneficamente na nossa aura. Então, é muito importante a gente estar perto de plantas, a gente estar cercado por plantas. Então, dependendo do seu local de trabalho, dependendo da sua casa, você pode colocar vários vasos de plantas próximos de você. Então, a sua aura vai estar interagindo com a aura das plantas que você tem por perto. Isso é muito importante. Essa interação energética nossa com o reino vegetal traz muita paz e muito equilíbrio, principalmente para as nossas emoções. Então, as plantas, o fato de nós termos plantas perto de nós, acalmam as nossas emoções, trazem serenidade para a nossa mente, né? Pela própria beleza da planta, toda planta tem a sua beleza, então o fato de nós olharmos para uma folhagem, para uma flor, para uma planta, nós já estamos num estado mais sereno, mais tranquilo. E além de tudo isso, tem a própria vibração áurica da planta que interage com a vibração áurica nossa. Então existe um intercâmbio energético. E para quem não sabe, as plantas são muito sensíveis às nossas vibrações. Então, se nós temos uma planta perto de nós e nós temos carinho pela planta, ela sente essa reciprocidade. Então, ela irradia, ela amplia a sua aura porque ela se sente amada, ela se sente querida pela pessoa, não é? Então, muitas pessoas não conseguem compreender isso, né? Mas as plantas, elas interagem com o ser humano muito mais do que a gente pode imaginar. Tem pessoas que costumam conversar com as plantas, né? Dar bom dia para as plantas e reparam que as plantas parece que respondem ao bom dia que é enviado a elas, ficando mais bonitas. Isso várias pessoas, até quem nem tem conhecimento dessa parte espiritualista, costuma comentar que gosta de conversar com as plantas e quando vai ver as plantas estão até mais bonitas, mais viçosas, mais assim, radiantes. Isso é verdade, porque as plantas, elas são muito receptivas
as energias dos ambientes e das pessoas, principalmente aquelas que cuidam delas. Elas têm uma afinidade, uma interação energética com a pessoa que cuida delas. Então, para vocês que estão trabalhando essas emoções internas e procurando sempre estar com uma sintonia melhor, a planta Antúrio vem trazer essa questão do desapego. Ela vem nos ajudar a trabalharmos o nosso desapego. As pessoas que são terapeutas, né, que costumam trabalhar com outras pessoas, também é importante, é muito benéfico ter um Antúrio no seu local de trabalho, no seu consultório, na sua sala de atendimento, porque as pessoas que procuram terapeutas muitas vezes têm alguma questão emocional ou mental bastante conturbada e precisando de muito auxílio. E a planta, o Antúrio em si, por trabalhar o desapego, muitas vezes ele já vai ajudando nesse processo. A aura do Antúrio, em contato com a aura do paciente, também vai ajudando a trabalhar essa questão do desapego. As pessoas que gostariam de se utilizar do floral, o floral Antúrio, ele pertence ao sistema de essências de florais brasileiros, então aí é só procurar na internet e, se quiser fazer uso do floral Antúrio para potencializar esse trabalho do desapego, podem também se beneficiar fazendo uso do floral Antúrio do sistema de essências brasileiras. Uma outra questão muito interessante é o Antúrio, ele trabalha o desapego de uma forma mais direta com relações a pessoas familiares. Então, por exemplo, aquelas questões de família, questões de parentesco, né, às vezes aquelas situações um pouco estagnadas a nível familiar com relação ao apego. O floral Antúrio é muito útil para isso. Então é muito importante, dentro de uma família, dentro de um lar, nós termos várias mudas, né, vários vasos de Antúrio, para que essa energia do desapego seja trabalhada de uma forma bastante efetiva. Porque muitas vezes o apego dentro de uma família acaba criando situações kármicas desnecessárias que precisarão ser equilibradas numa vida futura. Então, às vezes, numa relação familiar onde é baseada no apego, isso é muito complicado para o desenvolvimento de uma alma, porque ela às vezes vem com uma tarefa, vem com uma missão, vem com um trabalho para ser executado, só que a energia do apego acaba sufocando aquele desenvolvimento natural e a expansão natural daquele talento. Então, nesse caso, é muito importante nós estarmos atentos com relação ao apego. E dentro da família, o Antúrio vem trabalhar essa questão mais direta. Então é muito importante essa planta dentro de casa para que nós possamos ter a liberdade da nossa alma para podermos realizar aquilo que nós combinamos antes de encarnarmos e que precisamos colocar em prática. Então o desapego é uma energia que abre os caminhos, abre a nossa capacidade de expressar os nossos reais talentos a serviço do próximo. Então fica essa dica para vocês, que vocês possam se beneficiar cada vez mais das energias do reino vegetal, principalmente do Antúrio, onde nós estamos trabalhando a questão do desapego. Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até a nossa próxima aula.